Bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer à comissão organizadora pelo convite e é um prazer aqui estar encontrei uma colega aqui próxima, a Tharissa, já conheci, tive na defesa de tese, e aqui no meio de vários cirurgiões para a gente discutir um pouco. Eu digo que a endocrinologia cada vez mais interage, afinal de contas, né, os hormônios circulam pelo corpo inteiro. Então, a gente já interagia muito com o cirurgião de tireoide, urologista, o cirurgião gastro, e cada vez mais. E até do ponto de vista clínico, ultimamente nos congressos, como foi comentado, a gente tem aulas de cardiologistas, nefrologistas, dentro do congresso de diabetes, onde a gente vai interagindo no objetivo principal, que é o paciente. Bom, essa minha apresentação não é patrocinada, não tem conflito de interesses, e eu vou falar um pouquinho da história do paciente com diabetes, e não o paciente diabético, né? A gente hoje evita esse termo, e é o paciente com diabetes e como que ele evolui. Mas daí eu vou lá atrás um pouquinho sobre a história do diabetes em si. E aí foi um cirurgião indiano que lá atrás, 600 anos antes de Cristo, quando ele descreveu a doença da urina doce, né? E daí já se percebia, e os chineses também começaram a perceber esse tipo de doença, que tinha uma urina doce. E interessante que esse mesmo cirurgião ele identificou que a obesidade e o estilo de vida sedentário estavam relacionados a essa doença da urina doce. E daí vieram vários outros, né, estudiosos e conhecimentos a mais, até que a gente chegou em 1922, onde foi, então, feita a primeira aplicação de insulina numa criança, num adolescente de 14 anos, que é o Leonard Thompson, e isso mudou totalmente a evolução da doença do diabetes. Quer dizer, antes de 1922, todo paciente tipo 1 morria, porque não existia insulina, sobrevivia alguns anos, como Leonard Thompson sobreviveu até 14 anos, fazendo dieta de inanição. Então, era a única forma dele sobreviver. E existem livros sobre as dietas, que era o tratamento melhor que existia naquela época, antes de 1922. E aí a gente foi evoluindo, entendendo um pouquinho mais da doença. Então, o professor Ralph DeFronzo, em 1988, fez essa publicação explicando como que é a fisiopatologia do diabetes. E aí a gente entendia que existia questões genéticas, uma resistência à insulina e uma deficiência de insulina. Isso gerava o diabetes tipo 2. E aí parecia que a coisa era simples, mas aí vai se complicando à medida que a gente vai entendendo melhor e descobrindo que é uma doença bem mais complexa do que só esses 3 pontos. Óbvio que a genética continua, mas o próprio professor Ralph DeFronzo, em 2009, publicou o octeto, que hoje ele já disse que não são mais 8, são 11, e a gente começa a entender que vários órgãos e tecidos estão envolvidos nessa fisiopatologia do diabetes. A gente tem efeitos no sistema nervoso central, a gente tem o intestino envolvido, a gente tem o rim envolvido, e assim a gente vai tentando entender um pouco para tratar na raiz do problema e aí tentar evitar a evolução natural da doença. E como todos vocês que estudam diabetes, né, com a cirurgia metabólica já conhecem a evolução, onde existe uma relação muito próxima com a obesidade, à medida que o paciente vai... Aqui tem pointer? À medida que o paciente vai ganhando peso, ele permanece ainda com valores de glicemia normais. A gente vê que existe um aumento da resistência à insulina progressiva, até o momento em que a função da célula beta não consegue resistir a esse aumento da resistência à insulina. O efeito incretina continua subindo até um ponto que há uma descompensação entre a minha secreção de insulina e a resistência à insulina. E é nesse momento onde acontece a hiperglicemia e o diagnóstico do diabetes. Então, a resistência à insulina ela não aumenta progressivamente, chega num ponto onde eu dar 50 unidades de insulina ou 30 para o paciente, dá na mesma, porque eu não consigo baixar a glicemia pela extrema resistência, né? Mas a função da célula beta tende a diminuir progressivamente, a gente sabe que um descontrole glicêmico aumenta a velocidade dessa progressão. Então, e sabemos todos que o resultado dessa hiperglicemia constante, ou mesmo não constante hiperglicêmico, mas picos constantes de hiperglicemia,
vão levar a todas as complicações microvasculares, e isso a gente vê, inclusive, em pacientes com pré-diabetes. 20% de pacientes com pré-diabetes já tem neuropatia, 13% já tem nefropatia, né, porque a doença microvascular começa bem cedo, mas a macrovascular, apesar da microvascular começar cedo, a macrovascular é a que causa realmente um grande aumento da mortalidade. E é para isso que a gente trata a hiperglicemia. Então, assim, não só a questão glicêmica, mas principalmente todo esse contexto. Não adianta eu controlar a glicemia e o meu paciente infartar. Então, a gente sabe, é um estudo antigo, mas a gente sabe que esses pacientes com diabetes mal controlado têm uma menor expectativa de vida, de pelo menos 6 anos. A questão vascular é a principal causa de morte, isso tanto em homens como em mulheres. A gente vê que uma faixa etária hoje extremamente ativa, de 50 anos, eu tenho uma redução de expectativa de vida de pelo menos 6 anos. Claro que isso a gente está considerando estudos publicados em 2011 e provavelmente isso deve mudar com os tratamentos mais modernos que a gente tem hoje, tanto do ponto de vista clínico e ou cirúrgico. Então, falando um pouquinho do tratamento, o que a gente tem de evolução desde 1922, onde realmente a gente começou a ter alguma coisa para tratar esses pacientes? Então, essa é uma evolução breve sobre as insulinas, onde em 1922, né, foi usada a primeira insulina. Óbvio que os estudos, né, de Benting começaram bem antes, mas foi onde foi feita a primeira injeção de insulina. E aí demoramos 74 anos para chegar no primeiro análogo de insulina, onde é uma insulina ultra rápida que se assemelha mais à nossa insulina, através de fabricação do DNA recombinante. E, graças a Deus, as coisas evoluem mais rápido e 21 anos depois, a gente tem vários outros tipos de análogos de insulina para tentar mimetizar o que o pâncreas produz. E, obviamente, isso é de extrema importância para um paciente com diabetes tipo 1, mas vários pacientes com tipo 2 também precisam de reposição de insulina. Em relação aos antidiabéticos orais, o primeiro a ser lançado foi a nossa querida amiga metformina, e ela foi lançada na França em 1957. A partir de então, a gente teve várias outras classes de antidiabéticos orais, e mais recentemente, o último a ser lançado e entendido são os inibidores do cotransportador de sódio glicose renal, onde tem demonstrado benefícios importantes, não só no controle da glicemia, mas principalmente nos benefícios cardio e renais. E em relação aos agonistas de GLP-1, né, onde vocês são muito mais habituados a estudar o sistema incretinas, vocês obviamente todos já conhecem os efeitos das incretinas, e a primeira a ser lançada, que foi a exenatida, em 2005, a partir de então tivemos a liraglutida, a exenatida semanal, a dulaglutida, que é semanal também, e em 2012 foi lançado a semaglutida, e em 4 de maio desse ano vai ser lançado aqui no Brasil a semaglutida. E futuramente a gente ainda tem o ITCA, que é a exenatida implantável subcutânea. Então, com todos esses novos, né, medicamentos, essas novas perspectivas, a gente consegue interferir nos diversos defeitos dos sistemas que levam à hiperglicemia. Então, para cada um desses defeitos, eu vou ter uma classe de medicamentos que vai agir na resistência à insulina, no aumento da lipólise, na deficiência de secreção de insulina, na glicogenólise hepática e assim por diante. Então, por isso é interessante a gente entender qual é o problema do paciente, porque nem todo paciente com diabetes tipo 2 vai ter todas essas alterações. Às vezes ele tem mais resistência hepática e menos muscular. Às vezes ele tem mais deficiência de insulina e menos resistência muscular periférica. Então, isso a gente precisa entender para decidir qual dessa sopa de letrinhas que a gente vai prescrever para o nosso paciente, né? Antigamente, a gente só tinha a insulina em 1922. Depois, a gente tinha insulina e metformina. Depois, insulina, metformina e sulfonilureia. E aí vai, a coisa vai se complicando. Se complicando para o médico, que tem que estudar mais, mas para o paciente, pelo menos, vai trazendo mais benefício. Então, vocês imaginam a gama de medicamentos orais ou injetáveis, como os agonistas, agora agonista misturado com insulina basal e as diversas insulinas e esquemas terapêuticos que a gente tem hoje. Mas isso é bom para o paciente. Como que a gente decide para quem que a gente vai dar o quê? Esse estudo é muito interessante porque o diabetes tipo 2 não é uma coisa só.
Então, como diria assim, numa linguagem leiga, é um saco de gato, né? Então, tem de tudo ali dentro. E nesse estudo de 2018, é muito interessante, são pesquisadores finlandeses e suecos, num banco de dados sueco, onde eles fizeram uma análise dos tipos de diabetes tipo 2, relacionando fenótipo, clínico e genótipo. E o que foi visto? Ele foi dividido em 5 clusters, que é 5 tipos de diabetes tipo 2. O primeiro cluster, que corresponde a 6,4%, ele é um paciente tipo 1. Ele, na verdade, é um LADA, que é um diabetes autoimune do adulto, e que estava sendo tratado como tipo 2, porque ele tem alto anticorpos positivo. No caso do cluster 2, é um paciente que é magro, parece o tipo 1, tratado como tipo 2, mas não tem anticorpo positivo. Esse paciente é insulinopênico. Ele não tem sentido usar um sensibilizador de insulina, a metformina. Ele precisa de reposição de insulina, igual um tipo 1, apesar de não ter uma doença autoimune. Já o cluster 3 é o paciente extremamente resistente. Esse paciente foi visto que tem um aumento de incidência de nefropatia. A gente sabe o quanto que a obesidade faz mal para o rim. Então, esse paciente não faz sentido eu dar insulina. Esse paciente ele é extremamente resistente, eu tenho que tratar a resistência à insulina. Assim como o cluster 4, é um paciente que é mais o nosso padrão DM2, que é aquele onde há uma relação importante com a obesidade nesses pacientes, e isso corresponde a 21% dessa amostra, que eram mais de 8.000 pacientes analisados. E, por último, o diabetes relacionado à idade, onde a gente sabe que o paciente idoso é muito mais insulinopênico e tem uma resistência muscular periférica por sarcopenia, e não por uma obesidade. Esse paciente não faz sentido metformina, esse paciente precisa anabolizar, ele precisa de insulina. Então, quando a gente fala em relação à perda de peso, resistência à insulina, não é todo paciente com diabetes tipo 2, a gente está falando desse grupo aqui, que são os pacientes com extrema resistência à insulina ou aqueles com diabetes tipo 2 muito relacionados à obesidade. E aí a gente entendendo o perfil do nosso paciente e a gente vai pensar nas classes de medicamentos, aonde que a gente vai encaixar, obviamente pensando nos outros efeitos, porque hoje das diversas classes tem medicamento que eu protejo o cardiovascular, tem medicamento que eu causo hipoglicemia, então é importante que a gente entenda o perfil do paciente e os benefícios extraglicêmicos. Então, eu trouxe de uma forma pontual, né, só para relembrar, quem não chegou a ler os artigos, os grandes estudos cardiovasculares com as novas medicações para diabetes, onde a gente foca não só a questão glicêmica, mas principalmente as complicações cardiovasculares e renais. O estudo líder, que saiu em 2016, ele mostrou uma proteção diminuindo a questão do endpoint principal, que seria o TRIMACE, que é o infarto não fatal, AVC não fatal e mortalidade cardiovascular. E a gente sabe que isso não é só porque a liraglutida reduz peso, existe um efeito vascular direto da medicação trazendo esses benefícios. No estudo SUSTEN 6, que é com a medicação a semaglutida, que é essa que vai ser lançada agora esse ano, também foi mostrado esse benefício cardiovascular. Recentemente, o ano passado, saiu o press release sobre a dulaglutida, que é o agonista de GLP-1 semanal, que nós temos aqui no Brasil já. O estudo dela é o REWIND, ele vai ser apresentado os dados finais agora em julho, no Congresso Americano de Diabetes, mas ele mostra que na população de 70%, onde o paciente não tinha doença cardiovascular já pré-estabelecida, mostrou benefício cardiovascular e proteção, diferente dos outros estudos cardiovasculares, onde a maioria da população já tinha doença cardiovascular. Então, quer dizer, uma medicação que conseguiu evitar endpoints macrovasculares em pessoas com diabetes e apenas fatores de risco, não obrigatoriamente doença pré-estabelecida. E isso não era uma redução tão importante, os pacientes já entraram no estudo com a glicada relativamente próxima do alvo. E a semaglutida, que vai ser lançada em breve, é a semaglutida injetável, mas já existe a semaglutida oral, em fase de estudo já bem avançado, e inclusive o que a gente vê aqui, nessa publicação do ano passado, vocês veem que, de acordo com as doses, que isso aqui era um estudo de fase 2 para ver dose, a dose de 40 miligramas oral chega a reduzir 2 pontos de glicada comparado à semaglutida injetável semanal, que é essa que a gente vai ter agora no Brasil a partir de maio. Então,
Possivelmente, em breve, a gente vai ter agonistas de GLP-1 por via oral, mostrando excelentes resultados no controle do diabetes e também cardiovasculares, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, é interessante que nunca antes a gente viu cerca de 90% dos pacientes atingindo glicada menor que 7. Nenhum tratamento clínico anteriormente conseguiu resultados tão relevantes quanto a gente tem visto com essas novas medicações. E, ainda em fase de estudo de fase 2, já estava em andamento para cardiovascular, a semaglutida oral mostrou redução de morte cardiovascular em 51%. Então, não só uma redução significativa, que a gente não vê em outros medicamentos, mas também mudança em relação a endpoints cardiovasculares. E como vocês também já conhecem, os inibidores da SGLT2 têm demonstrado benefícios cardiovasculares com redução de mortalidade, também redução em relação à progressão da doença renal, o que é extremamente importante. Os pacientes com diabetes evoluem para insuficiência renal crônica, uma das principais causas, e essa classe de medicamentos tem demonstrado isso. Os cardiologistas têm prescrito bastante, porque foi uma surpresa a gente descobrir no EMPA-REG que os pacientes têm menos insuficiência cardíaca, hospitalizam menos e morrem menos por essa doença que é extremamente letal, e 40% dos pacientes com diabetes vão ter insuficiência cardíaca. Isso foi visto em todos da classe. O Canvas foi com a canaglifosina, eu mostrei para vocês o EMPA-REG, que foi a empaglifosina, e isso também foi demonstrado com a cana na insuficiência renal, a diminuição da progressão. O DECLARE foi a dapaglifosina, também da mesma classe. Ela não atingiu o endpoint do TRIMACE, tem algumas considerações em relação à população do estudo, mas ela mostrou diminuição de hospitalização por insuficiência cardíaca e também diminuição da evolução da doença renal. Na verdade, o intervalo de confiança para o TRIMACE deu 1,02, então por isso não foi significativo. E por que tudo isso? Porque a gente aprendeu que essas medicações não controlam só a glicemia, mas têm outros efeitos. E um deles é o aumento da acetonemia e do hidroxibutirato, que é um combustível de extrema capacidade de gerar energia com baixo custo. Então, uma célula renal, uma célula do miocárdio consegue usar o beta-hidroxibutirato para continuar batendo o coração ou para continuar fazendo o cotransporte no túbulo renal, gastando menos energia. Então, eu preservo a função do rim, eu preservo a função do miocárdio no momento em que o paciente infartou e está com baixo fluxo cardíaco, no momento em que o paciente tem doença renal e o rim já não funciona direito. E essa medicação, que são os inibidores de SGLT2, aumentam a cetonemia do paciente. Por isso que, em alguns casos, tem risco de cetoacidose e a gente tem que saber para quem prescrever. Então, para não me alongar, esse é um estudo do Circulation extremamente interessante, onde ele mostra exatamente toda essa questão da fisiopatologia. Essa melhora da hiperfiltração glomerular é um dos mecanismos pelos quais eles protegem a evolução da doença renal, protege o coração, melhora a questão do peso, melhora a toxicidade vascular desses pacientes. Então, são vários os mecanismos benéficos. Por isso que o último guideline da Associação Americana, e tanto americana quanto europeia, coloca os inibidores da SGLT2 e os agonistas de GLP-1 no topo do tratamento quando tem doença cardiovascular, quando tem doença renal ou quando o paciente tem insuficiência cardíaca já estabelecida. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de um estudo que vocês também devem conhecer. A gente apresentou em 2016 os resultados de um ano de um estudo que o Círio fez, comparando a cirurgia de bypass com a transposição ileal e um tratamento clínico. E o que a gente, nos pacientes foram 42, o N, era principalmente uma população feminina, com essa faixa etária e a glicada em torno de 9,3. E eram pacientes com IMC entre 30 e 35. E a ideia era ver o controle glicêmico em relação à remissão de doença dessa população. O que a gente encontrou foi, considerando como um critério de hemoglobina glicada ideal menor do que 6,5, 8% do grupo clínico atingiu, 46% do bypass, 100% dos que fizeram a transposição. Em relação à remissão do diabetes, nenhum do tratamento clínico, 30% do bypass, 75% da transposição.
Em relação à melhora do controle glicêmico, né, a gente vê que os pacientes do controle clínico saíram de 9,3 para 8, do bypass 6,9 e no transposição 5,6. Em relação à perda de peso, bem superior do tratamento cirúrgico versus o tratamento clínico, as drogas reduziram em todos os grupos, e os pacientes tiveram poucas complicações cirúrgicas. Uma paciente teve um tromboembolismo pós-operatório sem fatores de risco prévios que justificassem. O grande ponto de discussão e crítica desse estudo é, naquela época, o tratamento clínico, qual foi? Não tem GLP-1, não tem SGLT2, então a gente não tem essas novas drogas. Aqui, e como era um estudo clínico, tinha financiamento, os pacientes ainda podiam usar orlistat para perda de peso, poderiam usar a sibutramina se não tivesse contraindicação cardiovascular no grupo clínico, e de top do tratamento de diabetes era inibidor de DPP-4. Então, que a gente sabe que não é lá essa potência toda. O que a gente não tem hoje é como que funciona para essa população a gente fazer um tratamento cirúrgico ideal, cirúrgico metabólico, versus os últimos medicamentos para o tratamento do diabetes, onde tem mostrado essa diferença na evolução da doença e no tratamento dos pacientes. Então, eu convido a todos, em breve, a ler essa revisão, porque o Bruno me mandou essa revisão que acabou de ser aprovada no Obesity Reviews, então não está ainda online, então só coloquei aqui, ele me mandou a revisão, onde ele e o Márcio fazem uma revisão da questão dos tratamentos clínicos e cirúrgicos, né, para essa população. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Obrigada.